essa experiência existe, tudo isso aqui existe porque você tem um corpo. Você tem essa matéria que te permite experienciar essa realidade. Isso é a coisa mais importante para você entender aqui. Se você não entender a importância do seu corpo, talvez esse vídeo não faça tanto sentido para você. Então, perceba que você é um ser energético, que você seria um ectoplasma se você não tivesse uma matéria para aterrar nessa realidade e assim viver essa experiência. Essa matéria se chama corpo e esse corpo tem uma consciência. Esse corpo, ele comunica com o seu corpo energético e o seu corpo físico fala com você. Eu amo falar sobre isso, eu já estava mais do que na hora de falar sobre criacionamento com o nosso corpo. E sempre quando alguém me pede algum conselho, alguma contribuição, algum insight, eu sempre falo a mesma coisa, pergunta pro seu corpo. E aí eu percebi que faltava eu trazer um conteúdo para que quando a pessoa falasse assim, como assim perguntar pro corpo? Eu tenho um conteúdo para indicar para ela. E ainda quem não esteja falando comigo, mas esteja procurando saber melhor como tomar decisões, enfim, esse vídeo finalmente nasceu. Uma coisa que nunca fez sentido pra mim foi a gente vir para esse planeta sem manual de instrução, tendo esquecido tudo e sem ter nenhuma luz, assim, que não fosse a intuição para poder nos dizer para onde ir, onde não ir, onde é perigoso, onde não é. E aqui eu não tô falando de ansiedade, eu tô falando de energia, de consciência. Até que eu descobri que o corpo fala tudo pra gente. Tudo. Não só sobre você, mas sobre o ambiente que você tá e até sobre outras pessoas. Você pode perguntar tudo pro seu corpo. E é no sentido literal da expressão. O seu corpo, ele capta o campo energético das coisas, tá? Primeiro eu vou falar de como você pergunta pro corpo para captar e depois eu vou falar sobre outras coisas do corpo pra gente poder ter o máximo de conteúdo aqui que eu sinta que vai ser contribuição. Eu vou te dar um exemplo do que eu passei em janeiro de 2023, que foi assim, um divisor de águas, foi a virada de chave para eu entender como que o corpo funcionava. A partir dali, eu entendi como o corpo falava. E depois a gente vai falar sobre saúde, tá bom? Eu ainda acreditava em ataque energético e obsessor e essas coisas. Eu ainda tinha esses pontos de vista. Tudo que você acredita vira realidade no seu campo. Mas aí a gente grava um vídeo específico para falar sobre isso. E eu tinha sofrido ataque energético naquela semana. Na quarta-feira. No sábado, era dia de lua, alguma coisa. Eu não sou muito conectada com a lua, mas eu gosto. Só não sou muito conectada, mas eu gosto. E uma amiga falou assim pra mim, Ju, vou te passar um banho de erva. Vai lá e compra as ervas. Aí eu falei, pô, maravilha, as ervas são na esquina da minha casa. Eu só preciso andar até o fim da minha rua, dobrar a rua, acabou, cheguei lá. E aí eu me arrumei, fui tomar banho e me arrumar pra ir. Quando eu estava tomando banho, começou a vir uns pensamentos assim, o que eu diria se um ladrão viesse tentar pegar meu celular? Porque meu celular é minha forma de trabalho, né, de criar conteúdo. Aí eu ficava tipo assim, comecei a devagar, pensando o que eu dialogaria, o que eu não faria, porque geralmente eu só congelo quando eu passo essas situações. Mas eu fiquei ali dialogando e tal, e eu não vi problema nenhum, porque eu já fiz isso outras vezes, eu faço isso, sempre fiz isso, faço não mais, né? Mas fiz isso a vida toda e nem por isso eu fui assaltada. Então, tipo, nunca dei muita importância. Quando eu terminei de fazer isso, eu senti de esconder o celular. Só que eu já tava estudando sobre a lei da atração. E aí eu falei assim, nada vai me acontecer porque eu sou a abundância. E aí eu não escondi o celular. Eu falei, universo, vou mostrar que eu confio, hein? E eu botei o celular na minha bolsa. Coisa que eu nunca saio. Eu sou do Rio de Janeiro, gente. Eu nunca saio com o celular na bolsa, assim. Muito difícil. Depende muito de onde eu tô, como eu tô indo. No mais, eu não tenho muito esse hábito. E tá. Saí. Fechei a porta da minha sala. E ao fechar a porta da minha sala, a minha perna começou a tremer.
tremer, tipo, fisicamente. Eu fui andando assim, ó. Eu não tô exagerando, foi muito forte. Só que eu achei que era meu psicológico. Porque eu nunca tinha passado por nada daquilo. Tem coisa que a gente precisa passar pra aprender, né? Pra entender como funciona. Não de castigo, mas de aprendizado mesmo. Tipo, como é que eu vou saber como meu corpo se comporta se ele não tem a experiência pra se comportar? Entendeu? Tem coisas que é assim. Como que eu vou saber qual corte de cabelo fica bom em mim se eu não testo esse corte? Ainda que seja num filtro. Mas se eu não testar, não tem como saber. Tem gente que tem uma boa visualização, mas você entendeu. E aí, eu ainda fiquei ali no ponto de vista de que era só um interessante ponto de vista e tudo bem. Quando eu abri o portão, gente, eu não conseguia andar. Assim, era absurdo. Quando eu abri o portão, a primeira coisa que o meu corpo fez foi olhar pra esquina pra onde eu tinha que ir. Não é a primeira coisa que eu faço quando eu abro o portão. Geralmente, quando eu abro o portão, eu olho perto pra ver se tem alguém, se tá seguro sair e tal, e aí eu saio. Dessa vez não, dessa vez eu olhei lá pro final da rua. E eu moro, tipo, na outra ponta da rua. Morava, né? Porque eu me mudei. Na outra ponta da rua. E aí, quando eu olhei, na hora que eu olhei, um carro virou. No que virou, eu senti um arrepio, um gelado na minha espinha. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse dia. Um gelado na minha espinha. E eu falei assim, nada vai me acontecer. Na época eu consumia muito Betty Russo também. Falei, nada vai me acontecer. Aí eu comecei a fazer lá o Ho'oponopono, que eu já esqueci. E saí. Aí saí assim, com fone de ouvido, escutando a minha música. E aí eu percebi que o vizinho tava tocando uma música também que eu gostava. Aí eu fiquei tentando ver qual música eu sintonizava pra tentar relaxar nisso. E aí aconteceu algo mágico. Mágico, assim. Não tem outra explicação senão mágico. Aquele carro veio na minha direção. E eu indo em direção a ele, porque eu tava indo pra lá e ele vindo de lá. E do nada, eu tava sozinha na rua, gente. Não tinha ninguém na rua. Ninguém. Eu nunca... De novo, esse dia inteiro foi atípico. Nunca tinha passado por nada disso. Simplesmente apareceu uma mulher na minha frente. Que eu não tinha visto ela. E ela tava literalmente na minha frente. E eu não tinha visto ela. E aí ele jogou o carro pra cima dela. E aí eu achei que era tipo assim, que eles se conheciam e tal. Porque ela ficou muito calma. Muito calma. Eu tenho pra mim que aquela mulher não existia não, tá? Mas assim... Uma outra história. Ela tava muito calma. E como ela tava muito calma e ele tava sozinho no carro, eu achei que eles conheciam. Porque tem um pessoal aqui que tinha, não sei se ainda tem, uma mania de brincar, de fingir que vai assaltar. Então joga o carro, não sei o quê, mas era brincadeira. E ela calma, tipo, tava tudo bem. Aí ela puxou do bolso um carregador de celular. Eu falei, tá vendo? E eu travada, gente. Quando ele jogou o carro em cima dela, eu travei, eu congelei, fiquei travada assim. Eu vi tudo, mas eu não conseguia me mexer. E aí eu fiquei olhando e falei, tá vendo? Eu pensando comigo mesma, né? Tá vendo? Ele deve conhecer ela, porque se isso for um assalto, fudeu, porque eu sempre tive pesadelo com esse perfil de assalto. Exatamente isso. Eu não consegui voltar pra casa, a minha chave já tava caída na bolsa, minha bolsa é uma eco bag, então assim, parece bolsa de Hermione, não acha nunca as coisas, enfim, então eu tava tipo assim, não pode ser um assalto. Eles se conhecem. E aí chegou uma hora que uma voz, que eu acho que foi o meu mentor, virou e falou assim, foi meu mentor, né, lembrei, virou e falou assim, e se for um assalto? Só corre. Aí eu falei assim, mas eu vou correr pra onde? Aí ele assim, você literalmente acabou de bater o portão, sua casa tá ali, vai pra casa. Aí, gente, nessa hora, olha, Deus ajuda, o universo ajuda, seja lá no que você acredita, ajuda. Porque eu consegui achar a bolsa de primeira ao botar a mão e eu consegui encaixar a chave de segunda. Eu tentei encaixar a primeira vez, não consegui. Na segunda eu encaixei. Eles só me viram quando eu comecei a correr, porque aí o chinelo ficou plac, 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 plac. Aí eles olharam, cagaram pra mim e eu consegui entrar em casa. Só que eu tava tão incrédula com tudo que tava acontecendo que eu não bati o portão, eu fiquei olhando assim, ó, na espreita. Aí nisso, já tava acabando o assalto, que, gente, isso tudo foi coisa de segundos, assim. Aí tava acabando o assalto e eu saí correndo. Me veio uma... Saí correndo, ótimo. E aí me veio uma voz e falou assim... Pra que você tá com a porra do portão aberto? O que você quer ver? Fecha esse portão. Aí no que eu bati, ele arrancou o carro. Foi tipo, na hora, gente, na hora. Aí eu lembro que eu tinha um grupo com duas... Tem alguma coisa no meu olho.
tinha um grupo com 2 amigas, e aí eu mandei, que era o grupo que a gente tava falando sobre o banho, e aí eu contei tudo o que tinha acontecido. Depois aconteceu mais coisa, mas aí você vai lá no vídeo ver, tá? Esse foi só um exemplo pra você entender como que o corpo fala. Eu achava que tudo era coisa da minha cabeça, e quando eu comecei a estudar sobre lei da atração, eu comecei a entender que eu crio a minha realidade. Só que veja bem, esse criar a realidade, ele é muito mais expansivo do que parece. Porque eu, quando comecei a pensar em assalto lá no banho, eu não virei e falei assim, nossa, estou criando um assaltante. Não é assim que funciona. O que aconteceu, no meu interessante ponto de vista, foi... Tinha alguém que saiu de casa com a intenção de assaltar. Eu saí de casa com medo de ser assaltada e a gente conectou. Deu pra entender como é que a gente cria as coisas na nossa realidade? Não é como se eu tivesse pensado em assalto, aí o cara que tava, sei lá, na sala vendo o Luciano Huck, virou e falou assim, nossa, que vontade de assaltar, tô achando que tem alguém esperando ser assaltado, vou sair de casa. Não é assim que funciona. Mas você capta a energia do campo. E por que eu captei aquela energia? Porque eu tenho um corpo. Um corpo que sabe tudo. E eu tenho certeza que o seu corpo já falou várias vezes pra você que não queria estar em algum lugar, não queria estar com aquela pessoa, ou que queria ir embora. Às vezes, a intuição vem à tona porque você não escuta o corpo. Às vezes a intuição não vem à tona para você aprender a escutar o corpo. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você descobriu que agora você pode escutar o seu corpo. Então, meu amor, é muito importante que você entenda que o seu corpo, ele se comunica com você energeticamente o tempo todo. Ele capta a energia do campo e ele vai te falar através das sensações. E aí você tem que perceber. E é por isso que você precisa... Olha, eu raramente falo sobre precisar aqui, mas se você quer ser uma pessoa mais consciente, se faz necessário, urge a necessidade de você ter um relacionamento com o seu corpo. Porque ele vai te facilitar muita consciência. Às vezes você fica assim, nossa, isso acontece muito com amigos meus, assim, que não tem muito hábito de fazer perguntas. Eu dou uma consciência, a pessoa fala, nossa, eu vou pensar sobre isso. Não é pensar sobre isso, é fazer perguntas sobre isso. E muitas das vezes a pergunta que você faz é pro seu corpo. Por exemplo, eu tava em dúvida se eu ia sair sábado agora pra uma festinha emo. Agora, quando esse vídeo passar, a festa já passou. E pra onde eu ia, porque eles estão com 3 edições acontecendo no mesmo dia, em 3 lugares completamente diferentes. E eu tava nas perguntas pra onde eu iria. E aí eu perguntei pro corpo, pra onde você escolhe ir? Aí foi mais leve, ir pra um lugar que eu nunca fui, que é um bairro rico, e eu estou na escolha de conviver com coisas que me lembram a abundância, então eu escolhi ir pra lá, fui lá, comprei o ingresso. Das edições é o ingresso mais caro, inclusive. Super leve. Super leve. Em termos de passagem, eu vou gastar a mesma coisa, que é tudo longe. Então, assim, eu perguntei pro corpo, às vezes o corpo não escolhe nada. Hoje eu cortei o cabelo, eu perguntei pro corpo, você quer ir? Eu tava com muito sono. E quem tá com sono? Eu e o meu corpo. Então eu perguntei pra ele, falei, corpo, você quer ir lá cortar o cabelo? Ele, quero. Falei, agora, de manhã? Aham, falei, então vamos. Sabe? É você aprender. Ju, mas como que o corpo fala? Então, a gente tem como o corpo falar através da percepção que você sente. Existe uma outra possibilidade, que é através de um sistema de crenças que você faz o teste, e aí você só precisa das suas 2 mãos. Se você tiver esses 2 dedos aqui, ó, as pinças, você já consegue. E você pode fazer o seu corpo como pêndulo. Mas eu não vou trazer esses 2 aqui, eu vou trazer só a questão de percepção, porque a gente precisa começar do começo. Então, se você se interessar e quiser saber como conversar com o corpo com o pêndulo, que aí o corpo enquanto pêndulo, meu amor, é sim não, ele é direto e reto, não tem ladainha. Ele vai falar. Aí você me deixa aqui no comentário que eu trago pra cá. E o do dedinho também. Você me fala que aí eu trago no mesmo vídeo. Quem sabe? Como que você percebe no seu corpo
E por que eu escolho trazer sobre a percepção do corpo primeiro? Porque nem sempre você vai sentir a necessidade de um pêndulo, nem sempre você vai sentir a necessidade de ir pela análise de sistema de crenças. Às vezes, você só precisa perguntar pro corpo e deixar o corpo reverberar aquilo. Que aí o corpo é responsável por atualizar tudo nessa realidade. Tudo. Então, ele vai realizar, ele vai atrair, ele vai criar uma experiência para te facilitar uma consciência. Porque se você trabalha no ponto de vista de que, é contribuição ou não é, então eu vou ou não vou, você sempre vai estar buscando estar certo nas suas escolhas, ao invés de experienciar as suas escolhas. Esses dias eu fui chamada para uma reunião de trabalho em que o meu corpo, eu perguntei pro meu corpo, vai ser contribuição? Aí ele, não. Eu falei, mas você escolhe? Aí ele, escolho. E aí eu entendi o que ele quis dizer com isso. É como se nem toda a porta que eu for abrir vai ter algo pra mim ali que eu vou escolher entrar. Mas se eu não abro a porta, eu nem sei as coisas que existem pra aí dizer se eu gosto ou não gosto daquilo, se eu quero ou se eu não quero aquilo. Entendeu? E na prática tudo é contribuição, mas ele entendeu o que eu tava querendo dizer, tipo, se ia frutificar aquela relação de trabalho. E eu já tinha sentido que não, porque eu já tava sentindo energia zero naquela troca. Entende? E aí você vai aprendendo a captar essa energia, porque você aprende a captar a energia do seu corpo. Então, meu amor, como que você pode começar a ter conexões com o seu corpo? Primeiro, fazendo perguntas para ele. Segundo, conversando com ele. E aí, falando de conversa, eu vou entrar na área de saúde, tá? Conversando com ele. O seu corpo é o principal criacionamento que você tem que ter nessa realidade. E eu vou te explicar por quê. Você já sabe que o seu corpo é vivo, né? Imagina que o seu corpo é uma pessoa separada de você, pra ficar fácil. Imagina você acordar todos os dias com uma pessoa que não te dá bom dia, que não olha na tua cara, que quando olha pra você te xinga, porque não acha você bonita fisicamente, que te obriga a se vestir da maneira que você não quer, porque ninguém nunca te perguntou como você quer ser vestido. E aí você tem que beijar pessoas que você não quer. E aí você tem que comer o que você não quer, porque ninguém nunca te pergunta o que você quer. É assim que o seu corpo se sente. E é justamente por não haver esse diálogo que o seu corpo adoece. Pra mim, no meu interessante ponto de vista, a doença é o último estágio de algo que aconteceu lá na energia e que o seu corpo vinha dando sinais. Perceba só. Existe um campo energético que você não capta porque você não tem o hábito de captar, que vai pro seu mental, que gera uma emoção. Você não lida com nada daquilo e aquilo vira uma doença. A matéria é o último estágio de algo que vinha se somatizando até virar uma doença. Até virar um problema de saúde. Percebe? Então, o que é isso que você não está escolhendo ouvir, olhar? E assim, em paralelo a isso, mas não tão paralelo, eu tive depressão e ansiedade por muitos anos da minha vida. E digo tive porque me libertei disso. Não tem cura? Interessante ponto de vista. Pra mim tem. Eu acredito que o nosso corpo é autocurável. E se o meu corpo diz que ele pode se curar, meu amor, ninguém vai me fazer acreditar o contrário. E cada um vai no seu leve. Se pra você é mais leve acreditar no ponto de vista da ciência de agora, que amanhã pode vir outra notícia, vai no leve, não tem certo e errado. Mas eu carreguei isso por muito tempo. E eu nunca fui medicada. Mesmo tendo pensamentos até... que não pode falar, senão o YouTube pode dar algum problema. Até tendo pensamentos assim e falando sobre eles. Mas eu falava, eu não vou fazer nada. Eu só penso, mas eu não vou fazer nada. E eu tentei algumas vezes até. Mas eu sabia que eu não ia conseguir, sabe? O instinto de sobrevivência é muito forte. Que nós, pessoas, temos. E aí eu dou graças a Deus que eu sempre tive uma resistência pra tomar remédio, porque eu sempre acreditei que esse não era o caminho. Eu só não sabia como explicar isso. E aí eu entendi. Não é na mente que você resolve, é no corpo. É você percebendo como que o seu corpo conversa com você quando ele não quer fazer alguma coisa. Às vezes eu tenho um déjà vu, eu vejo um desdobramento, assim, eu me vejo numa realidade paralela fazendo aquilo. Exemplo,
Teve uma vez que uma amiga me chamou pra sair e super expandiu da gente ir. E aí, enfim, acabou que saiu tudo diferente do que ela planejou comigo. Eu tinha aula naquele dia, atrasou tudo. E aí ela chamou uma amiga. Quando ela chamou uma amiga e a amiga dela chegou, gente, aquela menina, ela não me via. E não era não me via porque ela tava me ignorando, ela não me via. O olhar dela passava por mim e ela não me via. Eu tava invisível pra ela, bizarro. Todo mundo no mesmo quarto, assim. Ela falou comigo pouquíssimas vezes. E aí eu vi o meu corpo se desdobrando e falando assim, amiga, não expande mais de eu ir não, tá? Tô indo pra casa, tchau. E aí eu falei assim, corpo, eu entendi. Não vai ser contribuição a gente ir. Só que eu não escolho frustrar minha amiga e nem criar nenhum ponto de vista nela, porque ela pode achar alguma coisa e tal. Eu não quero gerar interpretações. A gente pode ir, mas pelo menos estar em segurança, que pra mim é o mais importante, e o resto eu lido, é meu corpo. Claro, a gente vai, e seguro a gente vai estar. Só não vai ser contribuição pra você. Gente, o momento mais feliz daquele rolê foi a hora de ir embora. Assim, eu cheguei no rolê, essa minha amiga levou 5 minutos pra me apresentar pro grupo de amigos dela, enquanto tava todo mundo na mesma roda. A gente chegou, os amigos já estavam lá, e ela demorou um tempão pra lembrar que eu tava ali. Sendo que, tipo assim, nunca tinha acontecido. Não é pra falar mal dessa minha amiga. Perceba a energia. A minha energia não estava naquela roda, não estava naquele lugar. Mas eu me forcei aí. Fui e voltei em segurança, deu tudo certo. Não valeu muito a pena. Assim, eu poderia não ter ido. E ter feito outra coisa naquele dia. Sabe? Mas deu tudo certo, no fim das contas, porque gerou conhecimento e contribuição. Lembra? Nem tudo vai ser contribuição, mas tem coisas que a gente precisa experienciar. Foi aí que eu entendi que aquilo de fato foi um desdobramento, que eu tive uma visualização. Foi aí que eu entendi que o meu corpo estava de fato falando comigo. Foi aí que eu entendi que quando eu estiver invisível em algum campo, não é porque eu tô sendo excluída e só porque não tem nada pra fazer ali. E aí eu fui acessando consciência. Então tudo é importante. Logo, eu entender que o meu corpo se comunica comigo me facilita muito mais consciência. Você tá conseguindo captar? Porque assim, pra mim esse assunto já é tão enraizado que eu não sei se eu tô conseguindo ser tão clara, mas se eu não tiver, deixa as dúvidas aqui nos comentários, que eu trago um outro vídeo só sanando essas dúvidas, tá bom? Então a saúde... Ah, lembrei, a gente tá falando de remédio. Então assim, a questão da saúde... Gente, vamos falar... Tem um vídeo aqui falando só sobre ansiedade. Mas vamos falar sobre medicamento para ansiedade, por exemplo. Primeiro de tudo, não é sobre você largar o seu remédio, não é sobre não tomar remédio, não é sobre isso, tá? Não estou aqui contraindicando nada, eu estou apenas te trazendo consciência. Para que você nem precise procurar um remédio, ou caso você já toma e escolha não tomar mais, verdadeiramente escolha, que você acesse consciência sobre isso. O que é a ansiedade? O que é a depressão? É o seu corpo conversando com você que algo está desalinhado. É o seu corpo conversando com você, no caso da ansiedade, que você está correndo perigo. Que muitas das vezes a gente não tá, mas ele acha que a gente tá. Esse pontinho do nosso corpo acha que a gente tá. E aí, se tem alguém... Vamos lá, se você tá vendo alguém correndo perigo e aí você tenta avisar, e essa pessoa fala assim, ai, como tu grita. Grita muito, hein? Ó, vou te dar uma porrada pra tu apagar, hein? O que tu vai fazer? Você pode apagar. Você não vai conseguir gritar, porque você vai se sentir mudo, mas você vai tentar chamar a atenção de outra forma. E aí a dose do remédio aumenta. E aí você começa a ter problema de saúde, porque o corpo ele vai precisar colocar aquela energia em algum lugar, gente. E por fim, para dar mais um exemplo sobre saúde e como o corpo fala, teve uma vez que eu já estava nesse criacionamento com o meu corpo, e teve uma vez que eu tinha tomado a decisão que eu ia sair do trabalho de onde eu estava. Só que eu só ia notificar essa saída na semana seguinte, porque ia ter uma reunião, e eu falei, nessa reunião eu vou falar, porque é uma reunião para isso, é uma reunião de feedback, então eu vou falar nesse momento. Quando eu decidi, tipo, era uma quinta-feira, eu decidi que eu não ia mais trabalhar lá, o meu corpo ficou altamente leve, assim, abriu um espaço, tipo, ufa, liberdade.
E aí, sexta-feira, a gente começou a trabalhar. Porque, né? Eu só ia avisar na terça da semana seguinte. Gente, na sexta, minha garganta começou a fechar. E quando minha garganta fecha, é batata que eu vou ficar doente, né? E aí eu me toquei. O meu corpo, ele tem um padrão. Toda vez que eu obrigo ele a trabalhar em um lugar onde ele não quer trabalhar, ele adoece. Todas as vezes. Eu caio de cama e fico ali, ó, 2, 3, 4 dias. Mal. Por quê? Porque ele entende que como eu não tô ouvindo o que ele quer, eu não sei se é uma forma de chamar mais atenção ou se é só uma forma de soltar toda aquela energia, sabe? Ou outra coisa que eu ainda não considerei. Mas eu sei que tem relação. Eu sempre adoeço. E aí, dessa vez, eu falei com ele. Eu falei, corpo, vamos lá. Já pesquei que você tá com dor de garganta. Já pesquei que você quer chamar minha atenção pra dizer que você não quer mais fazer isso. Mas eu não vou voltar atrás. Tudo que eu alinhei com você, que você viu acontecendo na minha cabeça, eu vou fazer. Você não precisa ficar doente. Ok? Ok. No sábado, ele ficou moadinho só. Assim, precisando de acolhimento. Aí o sábado eu me acolhi, fiquei deitada na minha cama, vendo coisinha gostosa, comendo coisinha gostosa e tal. E no domingo, segunda, terça e tal, ele ficou... Terça-feira eu fiz o prometido. Eu fui lá e fiz o que eu me comprometi a fazer. Saí nesse mesmo período? Não. Mas ele não adoeceu por quê? Porque eu tava alinhada com ele. Ele sabia tudo que tava acontecendo e ele sabia que eu sabia que ele sabia. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. Sabe assim? Eu sabia, a gente tá ali. Entendeu? Então, meu amor, tenha o hábito de conversar com o seu corpo. E quanto mais você conversar com o seu corpo, mais afinidade vocês terão. É um criacionamento. É dia após dia. Então, eu vou terminar esse vídeo com algumas sugestões. Primeiro, comece a dar bom dia pro seu corpo. Comece a fazer carinho no seu corpo. Comece a elogiar o seu corpo. Eu não tô falando de aparência, eu tô falando de corpo, gratidão por escolher acolher a minha alma. Gratidão por tudo que você atualiza nessa realidade, porque, gente, tudo que você tem nessa realidade é o corpo que atualiza. E tudo que acontece nessa realidade é o corpo que experiencia. Então, honre o seu corpo. Tudo que você pede com a sua mente, quem atualiza e quem experiencia é o corpo. Porque existe um corpo que você pode ter essa experiência. E é o seu corpo que guarda o seu corpo energético. Então, o seu corpo é muito potente. Então, dê bom dia, faça carinho, dê elogios, faça perguntas para ele. Corpo, o que você escolhe comer hoje? Para onde você escolhe ir, o que você escolhe vestir? Qual é a aparência que você escolhe ter? Com quem você escolhe se relacionar, ou hoje você não quer se relacionar com ninguém, ou quanto tempo você não quer se relacionar com ninguém. Corpo, verdade, você escolhe esse remédio, esse corte de cabelo, cortar nesse lugar. Corpo, qual método contraceptivo você escolhe? Faz perguntas, ele vai falar com você. Ju, como é que eu sei que ele tá falando comigo? Você vai perceber ele relaxando, expandindo ou contraindo. E isso fica mais claro conforme você vai criacionando essa relação. E por fim, sempre destrua e descrie o seu relacionamento ou o seu criacionamento com o seu corpo. Com tudo, na verdade, mas a gente tá falando de corpo aqui. Por quê? Todos os dias, a todo momento, a gente tá criando pontos de vista sobre alguma coisa. A gente tá concluindo alguma coisa que, assim, a conclusão... Olha, toda vez que você conclui alguma coisa, uma fada da criatividade morre. Então, pode pôr na conclusão. Show? Show. Seu corpo, ele... Esqueci o que eu tava falando, peraí. A gente tava falando sobre... Conclusão... ponto de vista. Seus pontos de vista são criados todos os dias. Então, todos os dias você destrói e descria o seu criacionamento com o seu corpo para que você destrua e descria esses pontos de vista que possam limitar a sua expansão. E aí você pode falar, por exemplo, corpo, destrua e descria o nosso criacionamento e como a gente pode criar algo mais grandioso a partir de agora. Destrua e descrio quem eu fui, destrua e descrio minha relação com o dinheiro, com a escassez, com o fulano de tal.
com o canal no YouTube, com vocês, meus amores. Você pode fazer também processos de puxão de energia para você perceber como que o seu corpo sente a energia. Também é muito bom. Você pode assistir os meus vídeos de código de luz e perceber como que o seu corpo reage. Muitas pessoas me perguntam assim, o que é código de luz? Código de luz, gente, é uma conversa energética. Você não vai entender com a sua mente, mas como o seu corpo se sente. Essa é a conversa que está acontecendo. E bom, esse vídeo ficou super extenso, mas é um conteúdo que eu amo falar. Eu vou trazer mais sobre conteúdo de como conversar com o corpo, facilitar mais consciência sobre isso. Esse foi só um assunto introdutório. Tem muita consciência pra gente expandir. O nosso corpo é mágico e ele cria e atualiza as mágicas que existem nessa realidade. Então, faz agora. Fala, corpo, onde você escolhe ser tocado? Como você escolhe ser acariciado hoje? O que você escolhe para você se sentir mais feliz? Como eu posso te ver mais? Como a gente pode ter mais afinidade? Sabe? Dá beijo no seu corpo, se abraça. Sabe esse abraço que você espera tanto de outra pessoa? Se dá, se experimenta esse abraço. Aqui, ó. Te amo, corpo. Eu amo você. Eu amo meu corpo. E até o próximo vídeo, mas não sem antes te perguntar se o vídeo fez sentido pra você, você acessou consciência, deixa no comentário o que você recebeu de consciência, pra expandir consciência de mais pessoas que vão parar pra ler o seu comentário. As pessoas leem, você vai ver os comentários, as pessoas têm mais de um like, tipo, então não é só o meu, sabe? Às vezes tem vários, tem tipo mais de 10 likes no mesmo comentário, então as pessoas, elas consomem de você também. Então, como você pode ser contribuição aqui? Se você sentir de deixar um like, deixa um like. Faz perguntas pro corpo. O que você requer aqui? Deixa um like, um comentário, compartilhar, se inscrever no canal. O que você requer aqui? Ou nada. Meu amor, você me honra quando você se honra. Se o que for requerido for nada, tudo na mais perfeita ordem. Mas se o que for requerido for engajar nesse vídeo, seja com like, com valeu, né? Porque agora, nunca falei isso em vídeo nenhum, mas você pode deixar uma contribuição através do valeu, botãozinho valeu lá, que é uma forma de... E tem o seja membro também, enfim. Tem outras formas de você contribuir com o canal. Eu sou muito feliz e grata, eu honro muito a sua existência, eu honro muito o seu corpo, que permite que você escute, que você veja e que você receba dessas consciências. Gratidão e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!